Esta aula é sobre doença cística renal, diagnóstico diferencial. Os rins podem apresentar várias doenças císticas. O primeiro grande grupo é as doenças císticas hereditárias, que é a doença renal policística autossômica recessiva e a doença policística autossômica dominante. As demais doenças císticas, nós vamos ver cada grupo em separado. Vamos iniciar. Um rim normal não contém cistos. O diagnóstico diferencial entre cistos renais e dilatação é importante. Por exemplo, se há uma dilatação por uma obstrução do ureter da pelve, haverá formações arredondadas nos cálices renais e na pelve que, numa ecografia, por exemplo, simulam cistos. O diagnóstico diferencial é que nesse tipo de patologia terão então essas lesões arredondadas e a central é maior, que significa a pelve renal. E este rim, ele tem certa função renal. Ao contrário de uma displasia multicística, que deveria ser um diagnóstico diferencial, onde a função renal está ausente. Então, numa ecografia, em especial em criança, tem que se fazer um diagnóstico diferencial entre uma obstrução, uma hidronefrose e cistos renais. Começando pelo cisto simples. Então, um cisto simples, o que é um cisto? É uma cavidade líquida rodeada, então, por células epiteliais. Os rins não devem conter cistos, mas, eventualmente, um cisto pequeno, um cisto maior, em especial em adultos com mais de 50 anos, isso pode acontecer. A displasia multicística, então, abaixo aqui vocês veem no desenho, onde parte do rim ou totalmente o rim pode ser, então, preenchido por esse tecido displásico sem função renal. Usualmente ele é unilateral, mas pode ser bilateral e que é, então, incompatível com a vida. Uma criança que nasce sem rim. Tem o rim esponja medular, que é um rim com cálculos. Existe a doença cística medular, que também é uma doença hereditária, que também pode ser, quando é em criança, se chama nefroftise. E cistos adquiridos em diálise, uma insuficiência renal crônica por muito tempo, o rim pode ser destruído e substituído por pequenos cistos. E, eventualmente, esses cistos podem malignizar. E nós veremos um pouquinho de cada um deles, em especial as doenças hereditárias, chamando atenção para as doenças policísticas, tanto autossômica recessiva quanto dominante. Então, a doença policística hereditária, ela é autossômica dominante ou recessiva. A característica da doença policística dominante, vocês verifiquem, são rins grandes, com cistos, vários cistos também grandes. Nesse caso, na figura, vocês veem vários cistos com hemorragia. Essa doença comete famílias e há um desenvolvimento de insuficiência renal crônica em torno da terceira, quarta década. Ao contrário, a doença renal policística autossômica recessiva, a criança já nasce com os rins aumentados e com microcistos renais, e a maioria já nasce com algum grau de insuficiência renal, alguns tão grave que são incompatíveis com a vida. Os rins policísticos da doença autossômica dominante são grandes. Eles podem ser do tamanho, então, de uma bola de futebol americano. Eles são
as massas renais podem ser palpáveis. Se vocês olharem com atenção esse rim, vocês podem imaginar que sintomas que esse paciente pode ter. Então, desconforto, dor, esses rins podem ser rompidos, pode ter infecção e, obviamente, pode levar então a insuficiência renal e hipertensão. O aumento dos cistos, eles são progressivos. Pode ser assintomático até a idade adulta, pode se apresentar com massa abdominal, ter hemorragia, infecção nos cistos, hipertensão e evolui para insuficiência renal crônica. E os cistos podem ocorrer em outros órgãos, como no pâncreas, no fígado. Pode estar associado também com aneurisma cerebral. O paciente pode, muitas vezes, acontece de uma hemorragia, um AVC hemorrágico. E também está associado a prolapso da válvula mitral. Na foto, vocês verificam, então, o rim policístico e como que aparece numa ecografia. Então, aparecem essas imagens císticas pretas, porque são com líquido no interior. Existem 2 genes principais responsáveis pela doença renal policística autossômica dominante. É o PKD2, onde há uma mutação na policistina 2, onde a progressão para insuficiência renal é mais lenta. Em geral, os pacientes não fazem insuficiência renal crônica final antes da 6ª década de vida. E o outro gene é o PKD1, localizado, então, a mutação da policistina 1, onde a evolução para insuficiência renal crônica fica em torno da 3ª, 4ª década de vida. Então, aqui vejam essa figura, né, de uma doença autossômica dominante. Então, se o pai é afetado, ele tem uma chance de afetar 50% dos seus filhos. É importante salientar que um filho, então, o pai tem a doença e o filho não tem aquela doença, assim, muitos cistos renais, mas se o pai afetado tem a doença e ele tem uma idade até 30 anos, por exemplo, se ele já tem um cisto renal, já é considerado um risco de ele também ser portador de doença policística autossômica dominante. Por exemplo, mais de 50 anos, tá? A maioria das pessoas tem 1, 2 cistos renais. Mas se existe aquela história familiar, nesse caso, então, doença familiar com o gene PKD2, se tem mais de 3 cistos em cada rim, já é considerado um portador de doença policística renal autossômica dominante. Isso é importante porque se eu tenho um irmão com doença policística e precisa de uma doação, se eu for a doadora, doador vivo, se eu tenho um cisto, já é suficiente para mim não ter critério, né, ser afastada da hipótese de ser doadora para esse familiar, porque eu também posso desenvolver a doença policística. Claro que a confirmação é por análise genética, mas os achados ecográficos também auxiliam nesta investigação de portar ou não a doença policística. O tratamento é baseado na monitorização das complicações. Nós temos que monitorizar a pressão arterial, porque frequentemente os pacientes são hipertensos e a hipertensão não tratada favorece a progressão para a insuficiência renal, controlar a função renal com exame de creatinina, sempre ficar atento a complicações como infecção nos cistos, ruptura dos cistos e a presença de cálculos renais. Os pacientes têm mais tendência a ter cálculo renal. Os pacientes podem necessitar de diálise e de transplante renal.
Para fazer transplante, nós temos que avaliar o tamanho desses rins e as complicações que esses rins trouxeram ou trazem para esse paciente e avaliar a necessidade de fazer nefrectomia pré-transplante. No caso de frequência de cistos infectados, de ter história de hemorragia nos cistos ou até de faltar espaço para colocar um novo rim. Este menino na foto é o meu paciente que fez transplante com 10 anos. Vocês imaginem uma criança de 10 anos que cada rim dele pesava 3 quilos. Então, para colocar um novo rim, foi obrigatório tirar essas massas renais tão grandes. Ele ficou muito feliz. O médico tirou uma foto do rim dele na bacia cirúrgica e ele andava com essa foto e mostrava para todo mundo. E ficou muito melhor sem essas. Imagina, tirar 6 quilos do abdômen de uma criança, né? Então ele ficou muito bem, fez um transplante, até hoje está bem, ele é enfermeiro. Com relação à doença policística autossômica recessiva, ela chega a ser mais grave que a dominante porque a criança já nasce com insuficiência renal. Então, os rins do bebê são rins aumentados. Se o diagnóstico é até pré-natal, na ecografia, se vê grandes massas renais com uma hiperecogenicidade. Os cistos são pequenos, são microcistos, pode estar associado com a fibrose hepática congênita e evolui para a insuficiência renal final desde a infância e no máximo até a adolescência esse paciente deverá ser transplantado. Às vezes há uma necessidade de transplante duplo, rim e fígado, porque o fígado também pode ser bastante afetado. E o gene afetado é o PKHD1, é uma mutação neste gene. Aqui, então, nós vemos, né, para uma filho nascer com doença policística autossômica recessiva, os pais são portadores, são sadios, não têm doença, e 25% dos filhos têm um risco de nascer com doença renal policística autossômica recessiva. É uma doença bastante grave e nós temos então que alertar a família de um risco de um novo filho doente, com uma chance de 25%. Neste slide, nessas figuras da esquerda, vocês verificam um exemplo de uma doença policística recessiva muito severa, incompatível com a vida. Olhem o fígado enorme, com a fibrose hepática, sob o fígado os rins hiperecogênicos imensos, sem nenhum espaço abdominal. Então, esses rins nunca produziram urina. A urina, então, sem urina, existe oligodrâmidos, não tem líquido amniótico. Os pulmões, por isto, não maturam, então tem uma hipoplasia pulmonar e a criança nasce morta, né? E a face desse feto é uma face tipo uma múmia, porque não tem líquido amniótico e se chama face de Potter. Nem todas as crianças nascem assim, não é tão grave, como neste outro exemplo da direita, é um menino que com 9 anos necessitou de transplante renal. Vocês veem o abdômen, tinha os rins aumentados, mas ele tinha uma face normal, era uma criança absolutamente normal, exceto por rins policísticos e também com fibrose hepática congênita. Foi transplantado e está bem. As doenças policísticas também pode-se fazer parte de outras síndromes genéticas, por exemplo, a esclerose tuberosa. Então, existem vários genes, mutações, que existe essa associação de rins policísticos, em especial esses rins grandes, esses cistos grandes, com outras síndromes genéticas. A nefroftise e a doença cística medular também são doenças hereditárias. A nefroftise é uma doença autossômica recessiva e os sintomas iniciam nas crianças. Os cistos são medulares, existe uma dilatação nos túbulos, assim como na doença cística medular. E a clínica é de poliúria, polipsia, anemia e o exame de urina normal. Às vezes, o médico
custa lembrar dessa hipótese e solicitar uma creatinina, pois a sua evolução é a insuficiência renal crônica final e, em geral, antes da adolescência. E está associada a várias síndromes genéticas, síndrome de Joubert, Senior-Locke, e tem uma mutação genética no gene NHPH. Então, o diagnóstico é visto então, pela clínica e pela ecografia, então aparecem esses cistos medulares, e a confirmação pela mutação deste gene. Mas a clínica às vezes é soberana e é fácil fazer o diagnóstico. E ela pode estar associada também à retinite pigmentar. Quando é grave, levando à cegueira, é a síndrome de Senior-Locke. A doença cística medular, então, é a mesma, também a mutação do gene NHPH, só que ela é uma herança autossômica dominante. E os sintomas iniciam no adulto jovem e tem uma progressão mais lenta para a insuficiência renal. No Brasil se faz análise genética, não são de todas as mutações, mas o PKD1, PKD2 e o PKHD1 são realizados. Claro que não são para o SUS e nem para convênios, é só os particulares. Para concluir, então é importante o diagnóstico da doença cística, pesquisar a associação com outros órgãos que podem estar afetados, o tratamento de acordo com a clínica, a doença e as suas complicações, o estudo genético, se possível realizar, aconselhamento genético, ninguém proíbe que não se tenha ou tenha filhos, mas a gente tem que informar o risco à família. E se houver necessidade de transplante renal, ter critérios na escolha do doador, que esse não seja também portador da mesma doença. Eu sugiro que vocês complementem o conhecimento estudando os capítulos dos livros de nefrologia do Arson, esse de nefrologia clínica do John Frihali, que esses livros são encontrados na nossa biblioteca virtual. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o meu e-mail.